Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e esse é o nosso canal Devocional Diário. Tudo bem com você? Segunda-feira, dia começando e nós já estamos aqui, né? E todo mundo sabe aqui, olha, quem participa já sabe, né? Segunda-feira é início de uma nova série aqui no nosso canal, exatamente. E olha, gente, a série dessa semana é o seguinte: atitudes que geram mudanças. Atitudes que geram mudança. Pastor, eu quero realmente uma mudança na minha vida em 2024. Você quer mesmo? Então você tem que ter algumas atitudes, certo? Ação concreta em direção a essa mudança na sua vida. E olha, eu vou trazer aqui nessa série algumas atitudes que eu considero de extrema importância para você realmente ter um ano totalmente diferente de 2023, um ano de conquista, um ano de crescimento, maturidade e vitória de Deus na sua vida. Me acompanhe durante essa série, porque você vai ser tremendamente edificado, vai receber uma palavra, uma direção de Deus todos os dias para você, tá bom? Hoje eu já vou deixar aqui uma atitude, mas antes de eu deixar essa atitude, faz o seguinte: leia agora comigo o texto da palavra, né? Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, ele diz assim, ó: esforçai-vos. Olha só, gente, ele já começa: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Louvado seja o nome do Senhor, né, gente? Olha que coisa tremenda. Bom, a palavra profética de hoje, a atitude que eu considero de extrema importância para que possa realmente, certo, acontecer uma mudança na sua vida é essa aqui, ó: fortalecendo os pontos fortes. Exatamente isso. Fortalecendo os pontos fortes. Eu vou já falar o que eu quero aqui extrair hoje para você, deixar aqui para você, em nome do Senhor. Mas antes disso, escreva aqui nos comentários, escreva assim, declare já de forma profética, escrevendo assim, ó: eu vou fortalecer os pontos fortes. Eu vou fortalecer os pontos fortes na minha vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Faça isso, deixa o teu pedido de oração também, que a gente vai estar orando em teu favor aqui nos comentários, tá bom, gente? Bom, olha, a grande realidade é o seguinte, né? É que o ser humano, ele tem uma tendência, sabe, em dar muito atenção, certo, para os pontos negativos da sua vida, certo? Parece que é mais fácil passar o dia pensando em pontos negativos, se culpando de tanta coisa, certo? Que na realidade, lógico que você precisa mudar em muitas coisas, muitos pontos negativos, certo? Mas parece que a vida é feita só de coisas negativas, certo? Isso a gente chama de uma pessoa que é pessimista. Essa que é a realidade, né? Pensa tanto nos pontos negativos e se esquece dos pontos fortes, dos pontos positivos. Quando na realidade, se você realmente quer gerar uma mudança na sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que mudar a forma como você pensa, a forma como você está agindo. E isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida, se você começar a fortalecer os seus pontos fortes. Exatamente. Eu vou deixar aqui uma tarefa que eu acho muito importante. Por exemplo, quais são os teus 3 pontos fortes? Pastor, o meu ponto forte é isso aqui. Então, vamos lá, você para um pouquinho agora e consiga aí extrair de você mesmo. Quais são os teus 3 pontos fortes? Bom, vamos dizer, só um exemplo, né? O meu ponto forte é perseverança, o meu ponto forte é ânimo, o meu ponto forte, sabe, é resiliência, a capacidade de passar por adversidade, certo? O meu ponto forte é planejamento, o meu ponto forte, pastor, é exatamente executar, sabe, eu tenho um projeto e eu consigo executar, esse é meu ponto forte. E aí você vai buscando quais são os seus pontos fortes, certo? Meu ponto forte é a capacidade de negociar, meu ponto forte é a oração, meu ponto forte é a palavra, eu gosto de ler, sabe? Eu gosto de me aprofundar, de meditar, certo? O meu ponto forte é ajudar um necessitado, pastor. Olha, isso aqui eu gosto, sabe? Gente, veja quais são os teus 3 pontos fortes. Estou falando só 3, você pode ter muito mais. E o que você vai fazer
você vai fortalecer esses pontos fortes. Exatamente. Porque quando você fortalece os seus pontos fortes, o que vai acontecer? Vai começar a acontecer mudança na sua vida. Porque os pontos fracos, ele vai perder espaço e tempo na sua vida. Exatamente. Por quê? Porque você está ocupado. Você está fortalecendo esses pontos fortes e indo em direção de uma mudança ainda maior. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Por isso que você precisa fortalecer esses pontos fortes durante esse ano. Agora, a grande realidade, você sabia que tem muita gente que até sabe quais são os seus pontos fortes, porém eles não colocam isso em ação. Porque existem alguns inimigos desse ponto forte na sua vida. E é esses inimigos que eu quero mostrar aqui para você. Talvez você, ao momento que eu falei, quais são os seus pontos fortes? Você já tem os seus 3 pontos fortes. Agora, o que você está fazendo com ele? Quais são as ações que você está tomando em direção a esse ponto forte para fortalecer mais ainda em direção ao teu propósito? E é isso que muitas vezes não acontece, porque existem inimigos desse ponto forte na sua vida. Então, o primeiro inimigo que eu quero deixar aqui é a procrastinação. Exatamente. O que é procrastinação? É deixar para depois. Sabe aquela coisa? Não, eu vou começar depois, quando você poderia começar agora. Procrastinação é uma pessoa que diz assim, eu vou trabalhar essa mudança na minha vida. Aí é tipo sexta-feira. Ele fala, mas segunda-feira eu começo. Por que eu não começo agora? Isso que é procrastinar. Quando chega a segunda-feira, aí já aparece outra atividade, outra coisa, e aquela empolgação ou aquela motivação daquele momento, da sexta-feira, é esquecida. Isso é procrastinar e deixar sempre para depois. E isso faz com que o teu ponto forte, ele começa a se tornar na realidade um ponto fraco. Então você precisa vencer a procrastinação. A procrastinação é um dos inimigos do ponto forte. O segundo inimigo que eu quero deixar é o medo. Exatamente. O medo, ele paralisa, né? O medo, ele paralisa. Você tem que ter muito cuidado com isso, certo? Às vezes você tem um ponto tão forte, mas você tem medo, certo? E o medo, ele vai exatamente paralisando você. Todos nós temos um medo, mas nós precisamos controlar o medo. O medo faz parte da natureza humana, é o seu sistema de alerta, é o seu sistema de defesa. Mas o medo que eu estou falando aqui é aquele medo que paralisa, é o medo do pânico, certo? É o medo do novo, é o medo do desconhecido. E muitas vezes esse ponto forte faz com que ele fique paralisado na sua vida. As coisas não acontecem, o ano termina, na realidade ele se repete, porque tudo que você colocou no papel, você planejou, certo? Não é colocado em ação. Por quê? Por causa do medo. Então veja, 2 inimigos terríveis, procrastinação e medo. Agora nós temos ainda mais 2 inimigos que eu considero de extrema importância você ter esse conhecimento para você fortalecer esse ponto forte na sua vida. Nós estamos no mês de janeiro, o ano ainda está começando e você precisa vencer esses inimigos do seu ponto forte. Terceiro inimigo e o quarto eu vou já falar para você, mas eu faço para você fazer o seguinte, olha, tá vendo esse dedinho que tá subindo? Ó? Isso aí, ó, é o like, é o joinha, é o curtir, aperta aqui embaixo que está aparecendo aí na tela, aqui embaixo tem esse mesmo botão, aperta aí, tá bom? Não demora 1 segundo da sua vida, quando você aperta, o que vai acontecer? Aí sim vai ter, olha só qual é o resultado, vai ter mais pessoas recebendo esse vídeo, essa palavra, certo? E mais gente vai ser abençoada, mais gente vai receber direção de Deus, exatamente por causa que você compartilhou, você curtiu, exatamente, você deu like em nome do Senhor Jesus, tá bom? Peço para você, olha, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, que é para você não perder nada. Gente, eu estou aqui 2 vezes, né, nesse tempo agora, né, eu já estive 3, agora eu estou 2 vezes, certo? Ministrando a palavra, uma palavra de Deus para sua vida e orando em seu favor, tá bom? Então, tá vendo o botão que tá subindo aí, ó, inscreva-se. Esse mesmo botão tem aqui embaixo, tu clica no inscreva-se. Na sequência, você viu que apareceu a palavra de um sino, né? E do lado da palavra todas, tu clica no sino e clica na palavra todas. Pronto, você vai estar inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Não se esquecendo, compartilhe com 7 pessoas. Assim que eu terminar esse devocional, você tem aí embaixo o botão compartilhar também. Aí tu aperta no compartilhar
e envie para 7 pessoas ou na sua lista de transmissão. Faça isso e as bênçãos do Senhor vai voltar em dobro para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos lá, gente, fortalecendo os pontos fortes, inimigos desses pontos, pastor, inimigos desse ponto forte na minha vida, procrastinação, deixa para depois, não faça isso. É hora de avançar, é hora de tomar atitude. Segundo, o medo, vença o medo, controle o medo, certo? Tudo que você pode controlar é o seu presente. Muito cuidado com o passado, muito cuidado com o futuro. Vivo hoje, vença o medo hoje, em nome do Senhor Jesus. E o terceiro inimigo é a baixa autoestima, exatamente. A baixa autoestima, certo? Você tem um ponto forte, mas você tem uma baixa autoestima, né? Aquela pessoa que sempre está desanimado, certo? Eu vou até falar aqui um ponto, nem está aqui no nosso esboço, mas eu vou falar o que gera uma baixa autoestima. Olha, eu vou te dar só um item: comparação. Gente, comparação é terrível. Exatamente, se comparar. Você tem um ponto forte na sua vida, mas você começa a fazer comparações não é bom, certo? Muitas vezes, certo, você não sabe. Eu sempre até tem um ditado que eu gosto de falar, né? Comparação é o seguinte: você olha a cereja do bolo, mas não sabe como é que foi feito o bolo. Exatamente, isso que é o problema da comparação. Você não sabe como é que foi para a pessoa chegar até ali. E muitas vezes você olha aonde você quer chegar e a pessoa já chegou, certo? E aí isso, em vez de causar uma autoestima, tem gente que na realidade o processo é contrário, é uma baixa autoestima. Exatamente porque você foi pela via errada, você foi pela via da comparação e não pela via da inspiração. Se você olha e se inspira, exatamente, é totalmente diferente. Olha, a pessoa conseguiu, a pessoa avançou, certo? Você se inspira e não você se compara. E aí isso baixa a autoestima demais. E o ponto forte que deve ser desenvolvido e fortalecido, na realidade ele começa a ser enfraquecido. A gente vê isso na Bíblia, né? O paralítico do tanque de Betesda, ele estava ali, Jesus passou e disse: tu queres ser curado? Certo? Ele disse: olha, eu não tenho ninguém que é por mim, desce outro antes de mim, quando o anjo desce, agita a água. E começou só a reclamar, gente. Exatamente. Ele tinha uma baixa autoestima terrível, certo? Muito diferente do cego de Jericó, né? Quando Jesus passou e disse: tu queres ser curado? Ele disse: quero. O que tu queres? O que tu queres que eu te faça? Essa foi a pergunta, né? O que tu queres que eu te faça? Jesus disse. E perguntou para ele. Ele falou de pronto: eu quero ver. Acabou. Ele tinha uma autoestima realmente elevadíssima. Ele acreditava muito, né? E tantos outros casos que a gente tem na Bíblia de pessoas que tinham pontos fortes e eles sabiam exatamente, certo, usar esses pontos fortes em seu favor, certo? Então, muito cuidado com a baixa autoestima. Quarto inimigo que você precisa vencer para fortalecer os seus pontos fortes, para ter essa atitude que vai gerar essa mudança na sua vida, é o seguinte: muito cuidado com isso aqui, ó, as condições do momento. Exatamente, as condições do momento. Tem muita gente que fica preso nisso, né? Com relação às condições do momento. Você olha para o seu estado e aí você fica preso nisso. Não faça isso não, certo? Dê o primeiro passo, certo? Dê o primeiro passo em direção a esse ponto forte, certo? Em uma ação concreta para você prosseguir na vida, se você realmente estabelecer um propósito. Não olhe para a sua condição no momento. Você tem que olhar para o passo que você tem que dar. É isso que você tem que fazer. Olhar para o passo que você tem que dar. Eu acho interessante, sabe? Quando Jairo foi até a presença do Senhor Jesus e ele foi buscar cura para sua filha, né? Ela não estava morta, ela ainda estava viva. Porém, todavia, a Bíblia diz que antes de Jesus chegar na casa dele, o que aconteceu? A sua filha morreu. Aí veio uma pessoa e disse: olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. A Bíblia diz que Jairo olhou assim para Jesus. Pode ler o texto. Jairo olhou para Jesus, Jesus olhou para Jairo. E o que aconteceu? Jesus sentiu o momento. Exatamente, Jesus sentiu, certo, o coração de Jairo naquele momento, certo, como alguém que disse assim: não tem mais jeito, né?
não tem mais o que fazer, sabe, gente? E muitas vezes é assim que a gente se comporta, né? A gente se permite que as condições do momento venham dizer que é o fim, que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer, quando na realidade, certo, você precisa fortalecer esse ponto forte. Jesus fortaleceu naquela hora o ponto forte na vida de Jairo. Qual era o ponto forte da vida de Jairo? Era a sua fé. Exatamente isso. Por isso que ele foi buscar a presença do Senhor, porque o seu ponto forte era a sua fé. Tanto que Jesus olhou para Jairo e disse assim: Jairo, não temas, crê somente. Você está entendendo? Veja, ele fortaleceu um ponto. Qual era o ponto? A fé de Jairo. Crê somente. Tu veio me buscar porque tu crê, então continua crendo. Ele fortaleceu o seu ponto forte, certo? Mesmo diante daquela condição do momento, que aparentemente não tinha mais solução, o Senhor fortaleceu o seu ponto forte. Veja, Jesus não disse que ia ressuscitar a filha dele. Jesus não disse isso não. Jesus disse para ele: crê somente. Tu não veio buscar cura? Crê somente. Se acontecer o pior, continue crendo, porque esse é o teu ponto forte. E o que aconteceu? Jesus chegou na casa de Jairo, certo? E ressuscitou a sua filha para a glória de Deus. Sabe, gente, é isso que você tem que entender. Se você quer gerar mudança, você precisa fortalecer os seus pontos fortes, porque os teus pontos fortes vai passar por esses períodos de provações e adversidade. E o que você tem que fazer? Tem que vencer a procrastinação, tem que vencer o medo, tem que vencer essa baixa autoestima. Começa um ano desse jeito, meu Deus, mude isso na sua vida. Cuidado com as condições do momento. Seja forte e mantenha o equilíbrio na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, vamos orar. Eu quero orar hoje com vocês a oração do Salmo 23. Ore com o pastor e na sequência apresente o seu pedido no altar da intercessão em nome do Senhor Jesus. Ore assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa hoje e para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor Pai. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar, meu Deus, por cada vida que está aqui comigo, Senhor. Cada pessoa que está recebendo a tua palavra nesta hora. Ah, meu Deus, atitudes que geram mudança, Senhor. Nós temos certeza, Senhor, que nós precisamos fortalecer os pontos fortes na nossa vida, Senhor. Assim, meu Deus, eu te peço que cada vida, Senhor, possa identificar esses pontos e fortalecer, Senhor. Trabalhar nisso, Senhor, para que de fato a mudança aconteça, Senhor. Como diz a tua palavra, esforçai-vos e animai-vos, Senhor. É isso que nós temos que fazer, Senhor. Se esforçar, se animar, buscar força, Senhor. Ir à frente, Senhor. Caminhar, Senhor, com muita fé, com muita coragem, com muita determinação. Em nome do Senhor Jesus. Eu te apresento os enfermos, eu declaro a cura e o milagre, Senhor. Eu te apresento os desempregados. Abre uma porta, Senhor. Supre as suas necessidades, Senhor. O que tem causa na justiça, meu Deus. Ah, Senhor, tu és o justo juiz, meu Senhor. Eu declaro, meu Deus, a tua bênção, Senhor, nesta casa, nesta família, em o nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Que bênção, né? Que bênção. Essa foi a primeira atitude que eu quero deixar hoje aqui para você. Amanhã eu estou de volta aqui no nosso canal, mas hoje eu ainda vou estar, né? À meia-noite eu estou aqui novamente para a oração da fé e amanhã bem cedo eu estou aqui para trazer a segunda atitude que é muito importante para a sua vida. Não se esqueça, aperte agora aí no compartilhar e envia para 7 pessoas, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe.